Boa tarde, Shabbat Shalom. Vamos hoje profetizar, como diz Ezequiel 37. Profetiza, povo de Deus, para que o Espírito do Senhor venha sobre nossos irmãos. Existem dois tipos de cristão, aquele que profetiza e aquele que estão no vale dos ossos secos ainda. Mas o Senhor quer tirar você do vale dos ossos secos e colocar no lugar grande para você ver, assim, ter uma visão da glória de Deus, né? Vamos lá aprender um pouco. O que é o significado do vale dos ossos secos? Deus explicou a Ezequiel que a visão do vale dos ossos secos representava a restauração de Israel. E a nossa hoje, vamos trazer para nós um ensinamento tremendo. Pois, no tempo em que Ezequiel recebeu essa profecia, amados, o povo estava exilado na Babilônia, né? E Jerusalém estava destruída. Não havia mais esperança aquele povo, o povo se tinha morto, abandonado por Deus sem futuro, porque esqueceram de Deus. Mas Deus diz o quê? Em Jeremias 29:11, olha que palavra ele deu, e é para você, receba. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazer prosperar e não causar dano algum. Plano de dar boa esperança e um bom futuro. Meu Deus, que palavra tremenda, né? Porque é assim, Deus fala numa, fala em outra palavra, é algo extraordinário. Vamos lá no Vale dos Ossos Secos, né? Ou seja, essa época foi a época que ele estava exilado e Deus tirou do cativeiro. E aí começa, ele teve uma visão. Ele estava, ou seja, Ezequiel ainda estava lá na Babilônia quando teve essas visões, né? Mas no futuro ele disse que vai ser restaurado, vai ser retirado dali da Babilônia, né? Haverá uma restauração para Israel, como tem para nós hoje. O que é que ele disse? O povo de Israel voltava para a sua terra e seria restaurada. E assim será conosco, querido. Nós somos restaurados pelo Senhor, né? Pois Deus cumpriu a promessa do Vale dos Ossos Secos. Depois de 70 anos do exílio, os judeus tiveram permissão para voltar para casa. Aleluia! Nós voltaremos para casa, a nossa pátria está no céu. Mas esse foi apenas o início da restauração. Alguns séculos mais tarde, Deus enviou agora Jesus. Que coisa linda, né? Jesus que, pela sua morte e ressurreição, nos trouxe o Espírito Santo para nos vivificar o Espírito. Ele trouxe pelo poder do Espírito, porque a palavra diz, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas até o confim da terra. Nós somos as testemunhas do Senhor, mas é preciso receber esse poder do Espírito, no seu Espírito, né? Pois Deus, amado, muda a nossa história, muda as nossas vidas, que antes nós não tínhamos esperança, e sem Deus no mundo, né? E nos dá vida nova, um espírito novo, coração novo. Olha essa palavra em Ezequiel 37, 36, 26 a 28, diz assim: Dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós o espírito novo. Olha que tremendo. Isso foi uma promessa que se realizou no Pentecoste. Tirarei de vós o coração de pedra e darei o coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardarei os meus juízos e os observeis. Habitarei na terra que eu dei a vossos pais. Serei meu povo e eu serei seu Deus. Que coisa linda. Lê João 11, 25 a 26 também fala isso. O Vale dos Ossos Secos nos mostra hoje que Deus podia fazer, ou seja, naquela época, que Deus podia fazer por Israel e também que hoje Ele faz por nós, em nossas vidas, né? Ele coloca um espírito novo. Quando nós entregamos a vida a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nosso espírito, fazer morada. Antigamente ele vinha, usava os profetas e saía, mas hoje ele está dentro de nós, nós faz morada. E quando recebe esse poder, ele nos usa. É assim, sobre nós. Ele mora e depois vem sobre nós para ser usado. Que coisa mais linda, né? Receber esse poder descer sobre nós. Oh, é Espírito Santo. Então, nada é impossível para Deus, amado. A visão do Vale dos Ossos Secos nos mostra que não há nenhuma situação que Deus não pode transformar. Transforma, a nossa oração é: Senhor, nos transforma de glória em glória para ser a sua imagem. Que coisa linda, como diz Coríntios 3, né, 15 a 16. Ele foi colocado, ou seja, Ezequiel foi colocado em sonho e visão no Vale dos Ossos Secos. Imagina, hein? Que visão, meus amados. Muitas vezes somos levados ao desertos e vales dos ossos secos. Vales da enfermidade. Eu passei tantos vales agora, enfermidade, tudo ao mesmo tempo assim. Finança, vale da solidão, dos desertos, dos vales dos ossos secos. Nós passamos muitas vezes
para ser tratada e restaurada a nossa alma, né? Mas é passagem, passageiro. Lembre disso, é passageiro. Muitas vezes somos levadas, né, ao deserto, essa solidão, vale da sombra da morte. Todos os tipos de vale a gente passa esse processo, mas Deus está conosco, né? Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O seu cajado me consola, é o ministério que Deus vai te dar. Então Ele quer consolar e Ele prepara uma mesa e um banquete na presença dos seus inimigos. Nada vai ficar de pé, só você, querido. Que coisa linda, né? Olha que palavra eu recebi. Olha, Ele trata nossos corações. Agora a gente é levado muitas vezes para o deserto. Além dos vales, né? Porque é tudo parecido, vale e deserto. O deserto também é um momento de solidão que só o Senhor vai tratar do seu coração. Mas ali naquele vale de Acor, como diz aqui a palavra em Oséias 2, ele abrirá a porta da esperança. Olha que palavra, mas é preciso você tirar os baales da sua vida. Coisas que impedem essa comunhão. Mas vamos lá ler a palavra, Oséias 2, 14, 17. Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Darei dali as suas vinhas, o vale da cor, por porta de esperança. Olha, ele leva para o deserto e fala ao coração. E darei dali as suas vinhas, oh, que coisa linda, vale de Acor, por porta de esperança. Ela será obsequiosa no dia da sua mocidade. Naquele dia, diz o Senhor, se chamará meu marido, já não se chamará meus Baal. Na boca tirarei os nomes de Baal e não mais lembrará desses nomes, coisas que impedem, idolatria, tudo que você fazia que não estava de acordo, Deus vai retirar. Quer dizer, você tem que tirar do seu coração, porque dali ele se torna seu marido. Glória a Deus. Pois nem mesmo a morte é mais poderosa que Deus, amado, porque ele ressuscitou Jesus, nós ressuscitaremos. No Espírito, os ossos secos agora vai ser ressuscitado. Que coisa linda. Nosso espírito estava seco, mas agora ele é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Nós saímos da treva para a luz, os ossos secos para a luz de Cristo. Que coisa linda. É o Espírito Santo, né? Então, por ordem de Deus, Ezequiel profetizou nos ossos secos, dizendo que iria receber uma nova vida. Nesse momento, os ossos se mexeram. Esqueletos se juntaram, surgiu tendões, músculo e sobre eles o Espírito. Que coisa mais linda. Eu me lembro quando eu chego na igreja moída, aí eu digo mesmo assim para minhas amigas, eu tô igual os ossos secos, não consigo nem me levantar. Começa o louvor, começa, meu Deus, que coisa linda, e começa a dançar. Quando eu vejo, eu tô livre da opressão, daquela carga, do cansaço, porque vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e Deus vos aliviará. Mas é preciso união entre o povo de Deus, porque nessa união, meus amados, essa unidade, o Espírito flui dentro da igreja, a coisa mais linda. Olha o que diz aqui. Nesse momento, os ossos se mexeram, esqueletos se juntaram, surgiu tendões, músculo e sobre ele o Espírito. A palavra diz, então profetizei como se deu ordem, houve um ruído, enquanto profetizava, eis que fez o rebuliço, os ossos se acharam, cada um, seus ossos, tendões, né, se juntaram. Mas os corpos ainda não estavam vivos. Vivo, estou falando espiritualmente. Então Deus mandou Ezequiel profetizar outra vez, chamando o espírito de vida para entrar dentro dos corpos. Meu Deus, que coisa linda. Assim os corpos ficaram vivos, se puseram de pé, se tornaram um grande exército. Lembra quando Adão era só carne e Deus colocou o espírito? E a partir desse momento, a alma vivente. Então, a partir do momento que você recebe o Espírito de Deus, há uma união. Porque a palavra diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Atos 1:8. Então, o Espírito Santo é que traz vida. Que coisa mais linda. Foi preciso Jesus morrer, ressuscitar e ir para o céu para trazer de volta o Espírito para habitar dentro do homem. E esse Espírito, como se comunica com Deus? E ele traz vida, ele ressuscita nosso Espírito, como diz Efésios 2. E juntamente com Cristo ressuscitou para estar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Qual participante da glória de Deus? É algo tremendo. A porta se abre, a porta da esperança. Você não vai viver uma vida morta espiritualmente falando, mas é preciso conhecimento. Sem conhecimento é muito difícil. Quando a gente se converte, se a gente começar a entrar na palavra, a gente vai se alegrar tanto, porque vai saber da herança, vai saber que existe um Deus que está conosco. Então é uma andada tremenda, mas é preciso união entre o povo de Deus, né? Para poder esse exército se levantar com vida. Pois a palavra diz, os corpos ficaram vivos, se puseram de pé e tornou um grande exército.
O profeta Ezequiel viveu século antes de Cristo, gente. Durante 22 anos ele teve 14 visões. Olha que coisa linda. Em Joel diz assim, ó. Porque Deus ele dá sonhos e visões. Vamos para Joel. Eu me lembrei agora, Joel 2. Olha que palavra. Quando eu vi, meu Deus, a promessa do antigo cumprida em Pentecoste. Atos 2. Mas Joel 2 diz assim. Vamos lá, Joel 2. Que fala que receberemos o Espírito, derramamento do Espírito Santo prometido foi concretizado. Como diz Ezequiel 2:28, diz assim. Vamos lá. Acontecerá depois que derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha, vossos velhos sonharão e terão visões. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e coluna de fumaça, o sol se converterá em treva, a luz sangas, que vem um grande dia do Senhor, porque o Senhor vem. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e Jerusalém estarão quem forem salvos, como o Senhor prometeu, entre sobreviventes aquele que chamar. Então o Senhor te chama hoje para receber o Espírito de vida. E esse Espírito vem através de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vê ao Pai senão por Ele. Então receba esse Espírito, porque Pedro, quando eles começaram a falar, orar, em Pentecoste, Atos 2, fala, eles estavam reunidos em unidade, todos orando com o mesmo propósito, e o Espírito veio sobre eles, em línguas, de todas as nações, e todas as nações ali escutarem nas próprias línguas. E a partir do momento, Pedro se levantou falando assim, aqui se cumpriu o que foi dito em Joel, acontecerá que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Então, a partir desse momento, o Espírito veio sobre o homem, querido. Então, trazendo vida. Meu Deus, que coisa linda. Eu disse, Jesus é lindo. Eu me lembrei agora também de Isaías 44. Que diz assim, derramarei água sobre o sedento, que nós temos sede de Deus. E torrente sobre a terra seca. Derramarei meu Espírito sobre tua posteridade, minhas bênçãos sobre o seu descendente. Brotarão como salgueiro das correntes das águas. E dirá, eu sou do Senhor. Escreverá o nome, no braço, eu sou do Senhor na mão. Eu sou Israel. A partir deste momento você se torna Israel. Que coisa mais linda, gente. Eu disse, Deus, como é bom saber dessas palavras. Saber que tem um Deus que tem programado um plano lindo de salvação. Olha, 12 portas aqui. É o cajado que me dá esperança. É a obra que Deus colocou na minha vida, que é o ministério da escrita, da pintura. E nisso eu me regozijo, porque aí traz vida quando você está trabalhando para Deus, quando você está unido com a igreja. Que coisa mais linda, principalmente com Ele, né? Primeiramente com Ele, é claro. Mas o que é que diz a palavra aqui? Vamos lá. Ao ficar viúvo, Ezequiel passou a dedicar sua vida totalmente a Deus. A grande luta dele era pela unidade de Israel. Mas eles não eram unidos, infelizmente, né? Sua mensagem era, vamos nos unir, juntar, somos mais fortes, somos exército, vamos vencer todos os inimigos, porque quando a gente se junta, é mais poder, mais poderoso, por isso que a igreja é tão importante, porque ela é corpo de Cristo. Cabeça é Cristo, nós somos os membros e nós juntos venceremos. Quantas vezes eu vou para o grupo de oração e saio curada, restaurada? Gente, é algo transformador também. Primeiro você com seu pai em casa, fechando a porta, primeiro com ele, mas depois com o seu povo. Unidos somos mais fortes, é muito importante a igreja nessa hora. Um momento de oração, né, juntos. Então ele me disse, profetiza, olha Ezequiel 37, 9 e 10. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz, assim diz o Senhor, vem de quatro ventos. O Espírito, ó Espírito, assopra sobre este morto. A nossa oração é, ó Espírito, assopra sobre esse povo. Nós temos que se unir para que o Espírito Santo atue em nossa vida. Sejamos testemunhas vivas desse momento extraordinário que estamos vivendo, querido. É nessa hora que estamos precisando reanimar nossos irmãos, porque uma brasa, ela acende outras. Então tem que continuar a brasa acesa, como as virgens, né, prudentes. As 5 virgens, ela continua com a chama acesa. Os ossos secos não estão nela. Estão nas outras que estão dormindo, despreocupadas, sem querer saber de nada. Jesus já está à porta, então temos que vivificar o Espírito. Temos que dar força ao nosso irmão que está caindo. Então, a palavra diz, ó Espírito, assopra sobre estes mortos, para que vivam, profetiza como ele se ordenará. E o Espírito entrou neles, e viveram e puseram de pé um exército
sobremodo numeroso. Meu Deus, é isso que Deus quer, que nos levantemos. Deus está levantando um exército de adoradores para proclamar as boas novas de salvação. Quantos cristãos estão de osso seco? Na igreja tem dois tipos. Os ossos secos, que não lê a palavra, que não jejuma, que não quer caminhar, não quer saber, fica no pé da igreja, pé no mundo. Mas aquele que firma na palavra, no que é forte, porque o Senhor fortifica. É com cidade forte, como diz em Jeremias. Esse que tipo é com cidade forte, querido, que coisa mais linda. Torre forte é o nome do Senhor e nós estaremos seguros. Que coisa linda, né? Mas eles estavam perdendo a guerra, veja bem. Eles estavam perdendo a guerra por causa da desunião do seu povo. Veja que não difere de nossos dias. Nossa batalha é com as hostes espirituais da maldade. Nossa batalha é para que a igreja seja unida para ganhar essa batalha, né? Unir ovelha não é problema, mas unir pastores, porque a ovelha não se une facilmente. Mas temos algumas que não, né? E os pastores também às vezes brigam entre si. Denominação essa, lá no céu não vai ter denominação, querido. Nós temos que unir. Esse povo tem que ser unido. A palavra de Deus diz que não haverá nenhuma, vai ser só uma só nação. Ezequiel vivia isso, né? Naquele tempo, porque o povo estava desanimado. Então Deus o levou a um lugar onde havia morte, onde havia osso seco. Deus te leva a outro lugar, porque você pensa que só você ter esse problema. Não. Deus quer levar você a unir com o povo, para que forme um exército, querido. Que coisa linda, né? Tirar você dos ossos secos e colocar cheio do Espírito Santo para proclamar que o Senhor salva. Deus te leva a outros lugares, como a gente viu, né? Você pensa que só você tem problema? Não. Deus nos deu condições, uma vida farta, mas nos esquecemos das pessoas que estão sofrendo. Quantas pessoas estão cheias do Espírito, mas não quer saber do outro, né? É difícil, aí não adianta. A fé sem obra não adianta. Deus nos deu condição, uma vida abundante nele, para que nós transbordemos como fontes de água viva, como diz Cantares. És fonte do jardim, noiva minha, fonte das águas vivas, torrentes que correm. Tem que correr, querida. Deus levou a Ezequiel a um cemitério, é terrível, né? Um vale assim, só osso seco, imagina. Porque tinha gente sofrendo. Deus queria falar ao seu povo, né? Tinha gente sofrendo. Existiam pessoas com necessidades variadas, né? Ezequiel foi levado para o vale dos ossos secos, para ver que Israel estava assim. Esqueceram de Deus, ficaram como os ossos secos. Veja que Davi escreveu muitos salmos enquanto estava num buraco. Deus nos leva para deserto, para vales, para falar o nosso coração. A história da Bíblia é das pessoas que passam por muitas provações, não é verdade? A Bíblia fala que todos eles passaram, muitos passaram para o deserto, outro para o vale. É no vale da bênção, no vale da decisão, como diz Joel, né? Há um vale da decisão, você tem que decidir que lado você vai ficar. O vale dos ossos secos é simplesmente ou você fica do lado do inimigo ou de Deus. Moisés, quando eles foram fazer o bezerro de ouro, né? No momento que ele desceu, viu aquilo, ele ficou irado. Deus ficou assim. Meu Deus, agora aí Moisés decidiu. Ou vocês ficam desse lado. E os que ficaram com Moisés viveram, que os outros foram eliminados. Assim é a corrida, a nossa corrida, queridos. Assim será o final dos tempos. Ou você fica do lado, ou você vai escolher a besta, ou você vai ficar com Deus. Então, é isso que Deus está falando. Vivifica o Espírito. Ele que vivifica, é Ele que nos transporta das trevas para a luz, da secura para a abundância. Como diz Jesus, eu tenho vida e vida abundância. Não quer dizer assim que é material. Você não vai ser feliz por causa da materialidade. Não, você vai ser feliz porque o Espírito está em você. Ele anda com você. Ele te enche para suportar todas as diversidades. É isso que está dizendo. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregado, eu vos aliviarei, né? Vamos lá continuar a palavra, que coisa linda. Davi muitas vezes na perseguição, ele se escondia, mas ao mesmo tempo ele falava os salmos. Olha que coisa linda, né? A história, muitas pessoas passam provações. Se você fica pensando somente você, não verá o outro que precisa. Temos que esquecer. A hora está se passando, querido. Jesus está voltando. Temos que esquecer a diversidade. Temos que ajudar, porque quando a gente ajuda, Deus nos enche, nos preenche. É isso que basta. A tua graça me basta, como diz o Senhor, né? Aí aqui diz, existe um vale de ossos secos, pois existe também dois tipos de cristãos, como eu falei. O profeta e os dos ossos secos. Qual você se encaixa?
Porque profetizarão, terão visões. Meu Deus, Deus não te transporta, querido. Deus nos mostra. Deus te leva do vale, Ele te leva para o monte. Somos como os montes de Sião, firme para sempre, querido. Quando a gente está afirmado da palavra de Deus. E começamos a profetizar. Aí a gente temos autoridade. Quando a gente se enche do Senhor. Porque sem Ele nada é feito, né? Profetiza sobre os ossos secos. Profetiza sobre o teu irmão. Existem 2 cristãos, né? E qual você se encaixa, meu? Primeiro Deus levou para o vale dos ossos secos, como a gente viu, né? E fez andar ao redor deles. Não basta você ver, tem que andar no meio do seu povo, né? Deus fez Ezequiel ver, depois andar. Temos que andar, temos que ir proclamar a palavra de Deus. Como é? Benditos são os pés daqueles que levam boas novas, querido. Que o Senhor reina, que coisa linda, né? Deus mandou Ezequiel ver, depois andar e finalmente falar, profetizar. Ele promete colocar nervo, carne, pelo e depois o espírito sobre nossos ossos, como diz, né? Sobre nosso espírito, que coisa linda. Fale para todos que o vale, você vai sair do vale agora, em nome de Jesus, osso seco. E vai se encontrar com Jesus, vai continuar a carreira que é proposta. Há 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Deus transforma nossas vidas através. Jesus Cristo veio para isso, para parte espiritual. Depois ele vai vir reinar literalmente. Que coisa mais linda, né? Ou vamos levar, meus amados, vamos levar essa vida fria? Não. Vida fria espiritualmente, como muitos andam, né? Ultimamente, pessoas cada vez mais pobres, mais doentes, mais depressivas que a gente está vendo. As igrejas estão cheias de pessoas com os ossos secos. Vemos que o vaso estão aí, cheio de ossos secos. Quando você olha, tem pessoas muito secas, gente. Vamos ajudar esse nosso irmão. Vamos nos unir. Essa desunião faz com que caia. Faz com que as pessoas não sejam vivificadas, querido. Temos que esquecer nossos problemas e ajudar aquele que está caindo. Coisa linda, né? Tem gente que está no meio de um cemitério e pessoas não se tocam. Tem cristão que está. Tem pessoa que está ao seu lado, querido, como se fosse os ossos secos. Ajude, porque quando você ajuda o seu irmão, você é vivificado. Mais ainda, é você que recebe. O primeiro que recebe é aquele que semeia, querido. Que coisa mais linda, né? Pois agora, desliga o seu celular, fale com Deus, se arrependa das obras mortas, deixe todos os Baal, aquilo que impede, e seja cheio do Espírito Santo, e seja testemunha, como diz a palavra, enchei-vos do Espírito, falando com salmos, entoando louvores, de coração, Senhor, com hinos de cântico espirituais, dando sempre graça por tudo a Deus. E Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitamos uns aos outros com temor a Ele. Que coisa linda. Quando a gente faz isso, encher do Espírito, com salmos, hinos espirituais, porque a adoração, meu querido, nos liberta, nos restaura. A palavra também é tremenda. A palavra é vida, a palavra é verbo, a palavra é Jesus. Que coisa mais linda, né? Diz a palavra aqui em Efésios 4, escute. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno de vocação, que fosse chamado com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros com amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente o corpo, um Espírito, né, que é Deus, como também foi chamado na sua esperança, numa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo no Espírito, que é o revestimento, um só Deus e Pai de todos, o qual se sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Aquele que recebe a Jesus, é claro. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo o propósito, a proporção do dom de Cristo, por Deus diz. Porque diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, a partir dos dons que Deus te dá, você vai ser edificado e vai edificar outro. Que coisa linda, né? Eis o dom de profetizar, como Ezequiel 36. Deus restaurará e seremos como jardim regado. Tu, ó filho do homem, Ezequiel 36. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel. Nós somos Israel, né? Montes de Israel, ouve a palavra do Senhor, ouve, povo de Deus. Assim diz o Senhor, visto que diz o inimigo contra vós, bem feito, veja bem. E também, bem feito, pois eles serão destruídos, querido. Que coisa linda. Ó, e agora diz assim: os eternos lugares altos são com herança, portanto profetiza. Assim diz o Senhor Deus. Visto que assolaram e procuraram abocanhar-vos de todos os lados, ou seja, o inimigo, né? As nações,
Ouve, Israel, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, ó montes e outeiros, as correntes e os vales e os lugares desertos e desolados, meu Deus. E a cidade desamparada que se torna rapina e escarnio das nações. Portanto, diz o Senhor, certamente no meu fogo do zelo farei contra essas nações e contra todo o povo deles. Eles se apropriam da minha terra com alegria de todo coração, encomendam os pesos de alvo para devorar, saqueá-la. Mas eu, profetiza, diz o Senhor, né? Olha o que ele diz. Porque eis que estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, serei lavrado e semeado, multiplicarei homens, exército. Olha que coisa linda. Homens sobre vós, e toda a casa de Israel, sim, todas as cidades serão habitadas, lugares devastados serão edificados, nossos lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, eles se multiplicarão, serão fecundos. Que promessa, meu Deus. Saberei que eu sou o Senhor e farei andar sobre vós homens, e o meu povo de Israel lhe vos possuirão, serão herança, jamais se lhe desfilharei. Que coisa linda. Olha o restante que diz. Tomar-vos entre vós as nações, congregarei de todos os países, trarei para a vossa terra. Essa é a promessa. Dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós o espírito novo. É a promessa de Deus, já foi cumprida e está agora para nós. Vivemos no momento da graça, recebendo o Espírito. Que coisa linda, né? Diz aqui. Dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, darei coração de carne. Porém dentro de vós meu espírito, farei que andes nos meus estatutos, guardarei meus juízos e observeis. Habitarei na terra que eu dei ao vosso pai, serei meu povo, serei seu Deus. Livrar-o-ei de toda a vossa imundícia, farei que multiplique o trigo, meu Deus. Jamais receberão o opróbrio da fome das nações. Olha a promessa. Então lembrarei dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos, não foram bons. Terei nojo de vós mesmos por causa da vossa iniquidade, das vossas abominações. Não é por amor que fique entendido que eu faço isso. Assim diz o Senhor. Um dia que eu purificar da vossa iniquidade, então farei que sejam habitadas cidades assoladas. Será edificado lugar deserto, lavrar-se a terra deserta. Meu Deus, aquele... Por isso que Isaías 62 chamará-se o povo remido do Senhor. Cidade não mais deserta, nós não somos mais desertos, porque o Espírito Santo habita. Lavrar-se a terra deserta, em vez de estar desolada, diz o Senhor, aos olhos de todos que passam. Disse essa terra desolada ficou como jardim do Éden. Meu Deus, a cidade deserta, desolada, ruína, estão fortificadas e habitadas. Deus te fortifica, querido. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, Senhor, edifiquei a cidade, replantei que estava abandonada. Eu, Senhor, disse Israel. A nisso permitir que seja eu solicitado pela casa de Israel. Solicita ao Senhor. Que Israel multiplique os homens como rebanho dos santos, rebanho de Jerusalém, das suas festas. A cidade deserta se rencharão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Meu Deus, que coisa linda. E Deus abençoará com sortes espirituais. Escute, delas, dos lugares ao redor delas, o meu outeiro, farei bênçãos e farei descer chuva a seu tempo, chuva de bênçãos. Que palavra. Levantar-me-ei plantação memorável, nunca mais será consumido pela fome, diz o Senhor. Nunca mais levarão sobre si o próprio do jeito, saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Estou com eles, serão meu povo, vós ovelhas minhas, ovelha do meu pasto, diz o Senhor. Homens sois, mas eu sou vosso Deus, diz o Senhor. Que coisa linda, esperai por mim, diz o Senhor. Ezequiel 36, 34, que palavra. E é para fechar em Sofonias 3, que diz assim. Esperai por mim, diz o Senhor, no dia que eu levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar nações e congregar reinos para sobre ele fazer cair a minha maldição. E todo furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios pura a meu povo, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo, para que todos invoquem de comum acordo, da além do rio da Etiópia, os meus adoradores constituem a filha da minha dispersão. Me trarão sacrifício, deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no Senhor. O restante de Israel não cometerá mais iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não achará línguas enganosas, porque serão apacentados. Deitar-se-á e não haverá que o espante. Canta, filha de Sião, rejubila, ó Israel. Aleluia, regozija de todo coração. Ó filha de Jerusalém, você é a filha de Jerusalém. O Senhor afastou a sentença que era contra ti, lançou fora dos teus inimigos. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mais mal algum.
Sofonia 3, não haverá mal algum, em nome de Jesus. Profetiza, osso seco. Profetiza na vida do teu irmão, é isso que Deus quer. Que Deus os abençoe, que Deus coloque o Espírito Santo dentro do teu espírito, se comunique contigo. Porque Deus é que vivifica, como diz em Efésio, fechando com Efésio, que coisa linda, olha que palavra diz aqui. Efésio, vamos lá, Efésio 2. Pense na palavra, olha o que diz aqui. Ele vos deu vida, estando nós mortos nos delitos e pecados. Aleluia, nos deu vida, nos fez assentar, e nos, juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar ao século vindouro a suprema riqueza da sua graça para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obra para que ninguém se glorie. Aleluia. Amado, juntamente com Cristo seja ressuscitado. Os ossos secos agora sejam vivificados em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e os guarde. Faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê essa paz. Essa paz que só Jesus Cristo te dá. Seja unido com a igreja. Seja unido, não é denominações, querido. Deus quer a união entre todos os evangélicos. Por quê? Porque aquele que tem a palavra de Deus, que é o evangelho da salvação,